Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera que acompanha o professor Ana Vinícius no Spotify. Projeto Resolução Estratégica de Questões. A questão de hoje é a questão de número 18. Olha só, começou o outro dia e já estamos na questão 18. Olha que bacana, olha que projeto massa. Lembre-se que o nosso grande objetivo aqui é aumentar o seu índice de acerto nas questões de provas de concursos públicos. Claro que você vai aprender constitucional e administrativo, mas esse é um efeito colateral positivo. O objetivo é que você aprenda a resolver questões através de uma metodologia, através de um passo a passo. Se você está no YouTube, já curte essa aula, se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembre-se, não fica esperando para saber se você vai gostar ou não da aula. Se você não gostar, depois você descurte, se é que é possível falar ou usar esta linguagem. Você descurte, fechado? É fundamental que nesse momento você esteja 100% aqui focado comigo, focada comigo. Então se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você estiver no Spotify, segue o podcast do professor Alan e também ativa as notificações. Vamos nessa? Vamos ver qual foi a questão que eu trouxe aqui para você, qual foi a questão, mais uma questão sempre inédita, tá certo, gente? Então vamos comigo, vamos lá, 100% aí ligados ou ligadas. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, para não perder uma questão que é uma questão que você tem conhecimento. E se não tem, vai passar a ter a partir de agora. Então vamos lá no nosso padrão método. Vamos nessa no nosso padrão método. AV4.4, dentro da linha do método AV4.4, nós estamos traçando a linha da resolução. Essa resolução é uma resolução estratégica de questões. Nesse cenário da resolução estratégica de questões, a gente precisa ter cuidado, a gente já precisa ter em mente tudo que vai aparecer por aqui. E neste sentido, olha que questão bacana que eu trouxe para você. É sobre um cenário de nacionalidade, mas também envolvendo a parte dos direitos e garantias individuais, porque a gente vai falar sobre o cenário da extradição. Então, olha só, Joana é brasileira naturalizada e foi acusada da prática de tráfico internacional de drogas. A Inglaterra solicitou a sua extradição ao Brasil, por este país ser o grande destino dos entorpecentes transportados. Sabe-se que o envolvimento de Joana se deu após a naturalização, assim não é cabível a extradição. Gente, questão muito legal, é uma situação prática, então a gente precisa avaliar cada aspecto sob a ótica da Constituição Federal. Então, sempre a gente inicia a resolução de uma questão a partir do padrão de resolução. O padrão que nós temos é disciplina direito constitucional. Dentro da linha do direito constitucional, o que é que nós estamos traçando aqui? A gente está traçando como tema o cenário dos direitos fundamentais, é a linha do tema, e neste contexto, a gente vai puxar o subtema, que envolve direitos da nacionalidade, assim como a gente está falando do cenário de direitos individuais. Em verdade, envolve as duas coisas, individuais. Direitos da nacionalidade, assim como direitos individuais. A partir desta ótica, o que é que a gente consegue enxergar? Primeiro, que a melhor maneira de você conseguir ter êxito no processo de uma questão é você saber a disciplina que tem para estudar, o tema, o subtema, porque aqui eu estou diante de um processo ó, de organização dos estudos. Ter organização dos estudos é fundamental. Sem organização, gente, você não consegue caminhar.
Essa organização, ela é crucial para você ter a certeza que está no caminho certo. Massa. Então, a partir da ótica que foi estabelecida aí no texto constitucional, a gente vai marcar as palavras-chave. Então, Joana é brasileira naturalizada. Ok. Foi acusada da prática de quê? Olha o crime, tráfico internacional de drogas, ou seja, tráfico ilícito de entorpecentes. A Inglaterra solicitou a sua extradição ao Brasil. Então, eu estou diante de uma extradição passiva, porque é o pedido de alguém ao Brasil, o Brasil está recebendo. E sabe-se que o envolvimento de Joana, ó, importante, ó, envolvimento, opa, envolvimento de Joana ocorreu após a naturalização. E aí, por conseguinte, olha o que a questão menciona. Aí, efetivamente, é a afirmação da questão. Assim, não é cabível a extradição por parte do Brasil à Inglaterra. Primeiro ponto que a gente precisa enxergar é que a extradição não é um ato de imposição. A extradição é um ato de entrega a partir de uma situação de diplomacia. Então, essa extradição, quando ela é classificada como uma extradição passiva, o Brasil está recebendo o pedido de extradição. Então, a extradição passiva é aquela solicitada por Estado estrangeiro. Ela é solicitada por Estado estrangeiro ao Brasil. Bacana, professor. Bacana a informação, entendi. Essa solicitação, naturalmente, vai suscitar a necessidade de julgamento. Então, quando eu tenho esse pedido de extradição, alguém precisa julgar. Então, quem é que julga? O julgamento é de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, é competência originária, não é recursal, do STF. Já começa lá. Entendido, professor? Bacana a informação. Competência originária do STF, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha G da Constituição Federal de 1988. Show de bola. Entendido. A partir desta consagração, o que a gente precisa entender é que extradição de brasileiros é exceção. Então, quando eu falo em brasileiros natos, ó, não cabe extradição. Então, ó, não podem ser extraditados. Nunca, never, nunca. Ah, professor, e se perder? Se perder, deixou de ser brasileiro. Então, aí já não é extradição mais de brasileiro, se ele perder a nacionalidade, eu falo. Então, não podem ser extraditados? Never, nunca, nunca. Professor, e quando eu falo em brasileiros naturalizados, é possível a gente falar em extradição? Sim. Quando eu falo em brasileiros naturalizados, eu tenho duas situações. A primeira situação de cabimento de extradição é quando eu me refiro a um crime comum praticado antes da naturalização. Não é a questão, porque aqui eu não estou falando de um crime praticado antes, então não se aplica a extradição nesse caso. Só que o segundo caso é o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ok. Nessa situação, note que a questão, ou melhor, que a Constituição, ela não menciona o momento desse comprovado envolvimento, como não menciona qual é o entendimento, que aqui é tanto antes quanto depois. Então, ó, antes ou depois da naturalização. Então, é antes ou depois que vai entrar aqui.
Gente, se é antes ou depois da naturalização, eu estou diante de uma situação da possibilidade de extradição. Porque, ó, ela é brasileira naturalizada, não é nata, é um tráfico internacional de drogas, então cai aqui. A Inglaterra solicitou, é uma extradição passiva, e sabes que que o envolvimento de Joana se deu após a naturalização, porque pode ser depois. Então, assim, não é cabível a extradição. Então, quando eu digo o não é cabível, é o que torna a questão, ó, o que torna o gabarito da questão de número 18 como uma questão errada é justamente esta fala que eu trouxe. Quando eu faço a indicação, e é importante, que não cabe a extradição. Então, gente, é por isso que quando você está no processo de aprendizagem, você, ó, saber os pontos que você tem que analisar é fundamental. Inclusive aqui, ó, quando a gente fala dessa análise, a gente está falando do artigo 5º, em seu inciso 51, em termos de Constituição. Então, note que envolve nacionalidade, mas também envolve direitos individuais. Por isso, esta sincronização do estudo é fundamental. Se você hoje tem dificuldade em fazer esse processo de organização individual de estudos, você precisa ter um acompanhamento profissional que seja personalizado e que seja individual. Então, como é que eu faço, professor, para ter acesso a um acompanhamento profissional individual de estudos? Se você quer entender o funcionamento da minha mentoria, você vai mandar mensagem no 719-9381-1035. Assim você vai enxergar e vai entender como você pode ampliar a sua produtividade e a sua performance nos estudos para concursos públicos. Aliás, o seu grande objetivo é acertar mais questões. Essa a grande sacada para você passar no concurso é você saber acertar mais. Como é que você faz isso? Existem técnicas para isso. Perfeito? Então manda mensagem e diz, professor, estou no YouTube ou estou no Spotify e quero conhecer, quero entender o funcionamento da sua mentoria relacionada ao acompanhamento individual para concursos públicos. Fechado? Bom, além de você, de fato, entender o funcionamento da mentoria, é fundamental que você esteja presente diariamente em todas as minhas redes sociais, porque através dela eu vou lhe trazer dicas que são importantes para você poder mudar o seu patamar, para você mudar o jogo a seu favor. Então vamos lá, professor, como é que funciona? Todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos um podcast novo no Spotify, tá certo? Então, podcasts são no Spotify, 6h06 da manhã, é o primeiro material liberado, e o segundo é justamente essa questão. Todo santo dia ao meio-dia. Então, vai lá nesse momento, se você está me ouvindo aqui, pausa o vídeo, vai lá no Spotify, baixa o Spotify, coloca ele especificamente para seguir o podcast do professor Alan e ativa as notificações. O mesmo você vai fazer se você estiver aqui no YouTube, acompanhando pelo YouTube. O que é que você vai fazer? Todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma questão resolvida de forma estratégica, assim como semanalmente, então ao longo da semana, nós temos aulas ao vivo, tá? Essas aulas ao vivo, no momento em que eu estou gravando essa questão, que é a questão 18, acontece às quartas-feiras, às 14h30, e aos sábados, às 9 da manhã, tá certo? Então, vamos lá, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Então, essa questão está indo ao ar numa sexta-feira, a gente está falando numa sexta-feira. Então, no sábado, nós temos já uma resolução estratégica importante. Se o seu objetivo é mudar de patamar, você precisa entender o funcionamento do acompanhamento individual de estudos. Falei para você agora há pouco, manda mensagem no número que está aparecendo aí para você, tá bom? Em relação ao Telegram,
Todo santo dia eu posto questões novas. São questões inéditas, são questões criadas por mim. E essas questões elas ficam disponíveis sempre às 5 da manhã. A primeira delas é 5 da manhã, depois 9 da manhã, depois nós temos questões às 13 horas e nós temos questões às 18 horas. A parte de resolução comentada, 7h30 da manhã, depois nós temos resolução comentada ao meio-dia, temos resolução comentada ainda às 16 horas e depois às 19 horas. Se você não está no Telegram, está aí o endereço, tá certo? É o materiais.acerteconcurso.com.br Telegram, está aqui o endereço. Vai lá, ingressa no Telegram e acompanha comigo as questões por dia, tá bom? Por dia, gente, por dia. Além disso, nós temos o acesso ao meu Instagram. O Instagram é o @prof.alanvinicius. O objetivo é que você tenha acesso a dicas de aumento de produtividade e de aumento de performance, assim como existe o Instagram do Acerte Concursos. Se você quer entender como é que funciona uma preparação para concursos, entender como os demais especialistas poderão te ajudar, é o Instagram do Acerte. É o @Acerte Concursos. Assim como nós temos os cursos do Acerte, são diversos cursos, são gerenciados por mim pedagogicamente. Então, se você quer ter uma preparação completa com os melhores especialistas do cenário de concursos públicos, é o 719-8424-4057. Fechado? Então, essa foi mais uma questão envolvendo a resolução estratégica de questões do professor Alan. Se está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte essa aula. Acho que agora dá para curtir com tranquilidade. Se está no Spotify, segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Grande abraço, gente. Tamo juntos. Uma aprovação. Valeu. Grande abraço.